Desde os primeiros versículos do capítulo 11 do Apocalipse, o leitor atento é surpreendido com a enigmática figura dos dois testemunhos de Deus. Quem são eles, o que simbolizam, e, sobretudo, o que representam em meio ao cenário de julgamento e esperança que marca os últimos dias da história da humanidade? Para entendermos o mistério que envolve essas testemunhas, precisamos mergulhar no contexto em que elas aparecem. João, o apóstolo exilado em Patmos, recebe a visão de um templo e é instruído a medi-lo, marcando o início de uma sequência de revelações de grande poder simbólico. É nesse momento que surgem os dois testemunhos, identificados como as duas oliveiras e os dois candeeiros que permanecem diante do Senhor da Terra. Essa descrição nos remete diretamente ao livro de Zacarias, onde as oliveiras e os candeeiros simbolizam a unção divina e a presença do Espírito Santo em sua missão profética. Aqui no Apocalipse, os dois testemunhos surgem como instrumentos escolhidos por Deus para proclamar a verdade em um mundo tomado pelas trevas da mentira e da corrupção. Eles são apresentados como profetas do Altíssimo, revestidos de autoridade espiritual para falar em nome do Senhor durante o período de tribulação. Sua missão é clara: anunciar o juízo iminente de Deus e chamar o povo ao arrependimento antes que seja tarde demais. O texto nos revela que durante 1260 dias, um período que corresponde a 3 anos e meio, tempo recorrente nas profecias apocalípticas, eles profetizarão vestidos de pano de saco, sinal de lamento, arrependimento e seriedade de sua mensagem. O pano de saco não é mero detalhe estético, é o símbolo do peso de sua missão, da urgência do alerta que trazem ao mundo e da dor por aqueles que recusam ouvir a voz de Deus. O que torna esses dois testemunhos ainda mais fascinantes é o poder sobrenatural que lhes é concedido. Eles têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias de sua profecia, para transformar as águas em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas tantas vezes quantas quiserem. Esse poder ecoa os atos dos grandes profetas do passado, menos como Elias, que orou e o céu se fechou, e Moisés, que transformou águas em sangue no Egito. Tudo isso reforça a ideia de que os dois testemunhos carregam em si a herança e a autoridade dos profetas antigos, mas com uma missão direcionada ao clímax da história humana. O cenário é solene, dramático e profundamente simbólico. Os dois testemunhos aparecem em um tempo em que a terra está mergulhada no engano e na apostasia. Suas palavras são como fogo que consome os adversários. Eles não são bem-vindos pelo mundo. Pelo contrário, são odiados por aqueles que amam as trevas. Sua presença é uma afronta aos sistemas do mal, às estruturas de poder corrompidas, ao reino do anticristo que se levanta para desafiar o próprio Deus. Neste primeiro bloco, vimos o surgimento das testemunhas e a base espiritual de sua missão. No próximo bloco, vamos mergulhar mais profundamente em quem poderiam ser esses dois personagens. São figuras literais, símbolos ou ambos? O que a Bíblia e a tradição nos indicam? A identidade dos dois testemunhos do Apocalipse tem sido, ao longo dos séculos, um dos maiores mistérios debatidos por estudiosos, teólogos e crentes de todas as épocas. Quem são esses personagens tão singulares que, em meio ao auge da tribulação, permanecem fiéis e corajosos diante do mundo? São figuras literais, profetas de carne e osso que Deus enviará para os últimos dias, ou são representações simbólicas de algo maior? A Bíblia não nos dá os nomes desses testemunhos, mas os detalhes de sua atuação e o poder concedido a eles nos oferecem pistas intrigantes. Muitos estudiosos apontam para Elias como um dos possíveis testemunhos, baseando-se na autoridade que os dois têm de fechar o céu para que não chova durante sua profecia. Essa é uma referência direta ao ministério de Elias, registrado no livro de Reis, quando por sua palavra o céu foi fechado por 3 anos e meio. Outros sugerem Moisés, já que os testemunhos transformam as águas em sangue e ferem a terra com pragas, ecoando as pragas do Egito, sinais do poder de Deus contra o faraó. Elias e Moisés juntos aparecem na transfiguração de Cristo, representando a lei e os profetas, o que fortalece ainda mais essa hipótese. Há também os que consideram que os dois testemunhos podem ser Enoque e Elias, os únicos dois homens na história bíblica que foram arrebatados sem experimentar a morte. Para muitos, isso se encaixa no propósito de que eles retornem no fim dos tempos para cumprir o papel de testemunhas, e então passem pela morte antes da ressurreição final. Outros intérpretes, contudo, veem os dois testemunhos como figuras simbólicas, representando a Igreja fiel e o povo de Israel, ou ainda a lei e os profetas como testemunhas da verdade de Deus diante das nações. Nessa linha de interpretação, os dois testemunhos seriam a presença viva da palavra de Deus em um mundo em rebelião, a voz profética que insiste em chamar ao arrependimento mesmo quando tudo parece perdido. Há quem veja nos dois testemunhos o reflexo do próprio Cristo em seu duplo aspecto de rei e sacerdote, ou ainda a união entre o Antigo e o Novo Testamento, proclamando juntos a justiça e a graça de Deus.
O simbolismo das duas oliveiras e dos dois candeeiros nos remete à fonte do poder espiritual, o Espírito Santo que os capacita, os sustenta e lhes dá autoridade. Não são os testemunhos em si que possuem força, mas aquele que os envia e os unge. Esse é um ponto crucial. Mais importante do que desvendar a identidade exata dos dois testemunhos é entender o papel que desempenham no plano divino. Eles surgem no momento mais sombrio da história humana, como faróis da verdade em meio ao mar revolto do engano e da corrupção. Sua presença é uma prova do amor e da paciência de Deus, que mesmo no juízo oferece ao mundo uma última oportunidade de se voltar para Ele no próximo bloco. Vamos explorar como será a atuação concreta dos dois testemunhos, seus milagres, seus enfrentamentos e o impacto que causaram na Terra. À medida que avançamos na visão do Apocalipse, o ministério dos dois testemunhos se revela como um dos momentos mais intensos e dramáticos do período da Grande Tribulação. Durante 1260 dias, eles permanecem firmes, proclamando a palavra de Deus com ousadia, denunciando o pecado, o engano e a idolatria que dominarão o mundo. Sua mensagem não é agradável aos ouvidos dos que escolheram as trevas. Pelo contrário, suas palavras são como espadas afiadas, penetrando os corações e expondo a iniquidade. A autoridade espiritual que lhes é concedida não tem paralelo. Eles têm o poder de fechar o céu para que não chova, o que representa a interrupção da bênção divina sobre a terra rebelde. Tem o poder de transformar águas em sangue, sinal do juízo que lembra as pragas do Egito, e de ferir a terra com pragas diversas, evidenciando que o juízo divino é justo e inevitável. A cada ato, a cada palavra, os dois testemunhos desafiam o domínio do anticristo e o sistema mundial corrompido. Eles não têm medo. Sua coragem não vem de si mesmos, mas do Espírito de Deus que os unge e os sustenta. Por isso nenhum inimigo consegue derrotá-los enquanto sua missão não se completa. O texto sagrado nos diz que, se alguém tentar lhes causar dano, fogo sairá de suas bocas e consumirá seus inimigos. Essa imagem poderosa e simbólica fala da proteção divina e da eficácia da palavra que proclamam. Não é o fogo literal que queima, mas o poder irresistível do testemunho fiel, da verdade que destrói as mentiras do mal. Durante sua atuação, os dois testemunhos se tornam um sinal visível do confronto entre luz e trevas. O mundo os odeia porque não suporta a verdade. Governantes, líderes e multidões sedentas por seguir o anticristo os veem como uma ameaça, uma pedra de tropeço em seus caminhos de destruição. Mas os dois testemunhos permanecem inabaláveis, sustentados pela mão poderosa do Senhor. O impacto de sua mensagem e de seus sinais é profundo. Muitos se enfurecem e rejeitam o chamado ao arrependimento. Outros, tocados pela graça de Deus, despertam de seu sono espiritual e se voltam para o Senhor. O ministério dos dois testemunhos é, assim, ao mesmo tempo um ato de juízo e um ato de misericórdia. É a última trombeta da verdade soando antes que a porta da graça se feche. Ao final de sua missão, porém, quando tiverem completado o testemunho, o cenário se torna ainda mais dramático. A besta que sobe do abismo guerreará contra eles, os vencerá e os matará. Seus corpos jazerão nas ruas da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o Senhor foi crucificado. O mundo ímpio se regozijará com sua morte, celebrando como se fosse um triunfo sobre Deus, mas essa aparente vitória do mal durará pouco. No próximo bloco vamos contemplar o desfecho glorioso da história dos dois testemunhos e o impacto que sua ressurreição causará ao mundo inteiro. O momento em que os dois testemunhos são mortos pela besta que sobe do abismo marca o clímax do conflito espiritual que se desenrola na terra. A imagem de seus corpos estendidos na grande cidade, expostos ao desprezo das nações, é o retrato do triunfo aparente do mal sobre o bem. O texto nos revela que povos, tribos, línguas e nações contemplarão seus cadáveres durante 3 dias e meio, recusando-lhes até mesmo um sepultamento digno. Essa humilhação pública é celebrada pelos habitantes da terra, que se regozijam com a morte dos profetas e chegam ao ponto de trocar presentes entre si, como se tivessem se livrado de um tormento insuportável. Esse momento reflete o grau de cegueira espiritual que dominará a humanidade. A verdade será odiada e o mal será exaltado como se fosse o bem. Mas o Deus que tudo vê e tudo governa tem um desfecho preparado que nenhum plano do inimigo poderá frustrar. Depois dos 3 dias e meio, um sopro de vida vindo de Deus entrará neles, e eles se levantarão sobre os próprios pés. O terror tomará conta de todos os que os virem. O cenário muda de forma repentina e espetacular. O que era festa de vitória se transforma em pânico e assombro. A ressurreição dos dois testemunhos diante dos olhos do mundo é um testemunho final e inquestionável do poder do Deus Altíssimo. Não há como negar a intervenção divina. E os corações dos ímpios se enchem de medo diante do que presenciam. Em seguida, eles ouvirão uma voz poderosa vinda do céu, chamando os dois testemunhos: subi para aqui. E à vista de seus inimigos,
Eles subirão ao céu em uma nuvem, assim como Cristo subiu diante dos discípulos no Monte das Oliveiras. Essa ascensão gloriosa sela a vitória de Deus sobre o sistema do anticristo e marca o prelúdio de juízos ainda mais severos que cairão sobre a terra. Nesse mesmo momento ocorre um grande terremoto, derrubando a 10ª parte da cidade e causando a morte de 7.000 pessoas. Os sobreviventes, tomados de pavor, darão glória ao Deus do céu, reconhecendo, ainda que tardiamente, a supremacia do Senhor. A ressurreição e a ascensão dos dois testemunhos são um sinal claro de que o mal nunca tem a última palavra. O plano de Deus avança soberano, e suas promessas se cumprem no tempo determinado. O mundo que se alegrou com a morte dos profetas agora se vê confrontado com a realidade inescapável do juízo divino. O próximo bloco trará a reflexão final sobre o legado espiritual dos dois testemunhos e o que suas vidas e missão representam para nós hoje. Ao contemplarmos o encerramento do ministério dos dois testemunhos, somos levados a uma profunda reflexão sobre o papel desses servos de Deus e o que sua história representa para cada um de nós. Eles surgem como símbolo do compromisso inabalável com a verdade divina. Mesmo diante das maiores ameaças, perseguições e sofrimentos, sua missão nos revela que, nos momentos mais sombrios da história humana, Deus nunca deixa de levantar vozes proféticas para clamar ao arrependimento e anunciar sua justiça. Os dois testemunhos são um espelho da Igreja fiel, do povo de Deus que não se dobra diante do sistema do mundo, que não negocia a verdade em troca de segurança ou aceitação. São um lembrete vivo de que seguir ao Senhor exige coragem, renúncia e uma entrega total, disposta até mesmo a enfrentar a morte, confiando na promessa da ressurreição e da vida eterna. Eles nos mostram que a vitória não é medida pela ausência de sofrimento, mas pela fidelidade até o fim. A morte dos dois testemunhos, aparentemente um triunfo do mal, transforma-se em palco da glória de Deus. Sua ressurreição e ascensão são um prenúncio da vitória final do Cordeiro e um anúncio do fim iminente do domínio do anticristo. São a prova de que nenhuma arma forjada contra os servos de Deus prosperará quando o tempo de Deus chegar. A mensagem dos dois testemunhos ecoa até hoje como um chamado urgente ao povo de Deus. Permaneçam firmes. Não se deixem seduzir pelas promessas vazias do mundo. Não temos que podem matar o corpo, mas não têm poder sobre a alma. O Espírito Santo, que sustentou os dois testemunhos, é o mesmo que habita naqueles que seguem a Cristo. É Ele quem dá poder, ousadia e perseverança. Em um tempo em que a verdade é relativizada e o mal é aplaudido, os dois testemunhos nos desafiam a sermos luzes em meio às trevas, proclamadores da justiça e da esperança. O Apocalipse não nos mostra apenas o fim do mundo, mas a revelação de um Deus que é fiel, que não abandona os seus e que cumpre cada uma de suas promessas. O legado dos dois testemunhos é um convite à vigilância, a santidade e a confiança no Senhor. Eles nos ensinam que mesmo quando o mundo parece perdido, o plano de Deus segue adiante e a vitória pertence ao Cordeiro. Que essa história nos inspire a viver com propósito e a esperar com fé o glorioso dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor.